Olá, boa noite, professor. Vamos começar nossa apresentação agora aqui. Nosso tema sorteado, somos do grupo 2, o tema 5, Nacionalismo e Desenvolvimentismo, Projetos para o Brasil dos anos de 1950. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek nasceu em 1902 e morreu em 1976. Ex-presidente do Brasil, governou entre 1956 e 1961. Durante seu mandato, construiu Brasília, a nova capital do país, inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Vida política. Em 1934, Juscelino Kubitschek ingressou na política como chefe de gabinete de Benedito Valadares. Na ocasião, interventor federal em Minas Gerais. No mesmo ano, elegeu-se deputado federal, mas perdeu o mandato em 1937, com o advento do Estado Novo, quando a Câmara foi fechada. Voltou a exercer a medicina. Entre 1940 e 1945, foi prefeito de Belo Horizonte. Em 1950, foi eleito governador de Minas Gerais. Logo após o suicídio de Getúlio Vargas, com apoio do PSD e do PTB, mesmo com a posição do União Democrática Nacional e de alguns setores militares, foi eleito presidente da República em 1995. Sua posse foi garantida após a intervenção do então ministro da Guerra. A promessa do presidente era de desenvolver o país 50 anos em 5, sendo realizado por meio de planos e metas, sendo dividido em 5 setores: indústria de base, energia, transporte, alimentação e educação. Nas eleições de Juscelino Kubitschek, em 1955, do PSD, foi eleito presidente com 36% dos votos, com a promessa de realizar 50 anos em 5. Esse desenvolvimento seria realizado por meio de planos e metas. Era a sua política econômica, sendo dividida em 5 setores: a indústria de base, energia, transporte, alimentação e educação. Os setores que receberão mais prioridade foram os de transporte, energia e indústria de base. Pode ir, Luciano. Foi priorizado o setor de transporte rodoviário e malha rodoviária brasileira. Teve um crescimento de 138% entre os anos de 1957 e 1961. Esse você já tinha falado, né? O objetivo alcançado de planos e metas favoreceu a entrada de capitais estrangeiros e promessas de empresas multinacionais no país. No setor de transporte, foi priorizado a malha rodoviária brasileira teve um índice de crescimento de 138% entre os anos de 1957 e 1961. Grandes estradas ligando estados brasileiros foram construídas com a rodoviária ligando Belém a Brasília. Opção de priorizar rodovias teve como consequência dependência do petróleo, o descaso e o sucateamento da malha ferroviária, o alto custo da manutenção das estradas. Pode passar. Neste sentido, as empresas multinacionais chegaram ao Brasil, gerando novos empregos, bens de consumo como automóveis, eletrodomésticos,
O estímulo à entrada de capital estrangeiro com a expansão industrial aberta, o capital estrangeiro fez com que muitas empresas multinacionais chegassem ao Brasil com novos produtos e começaram a ser fabricados no país novos. Empregos foram gerados, surgiram-se também indústrias e bens de consumo duráveis, geralmente controlados por empresas multinacionais, fabricados principalmente automóveis e eletrodomésticos. Neste período ocorreu a mudança de hábitos dos brasileiros, principalmente da classe média. Neste sentido, os brasileiros passaram a ter hábitos cada vez mais parecidos com os dos norte-americanos. Ao norte-americano, American Way of Life. O grande destaque do governo Juscelino é a construção de Brasília, que era chamada de metassíntese. A ideia de construir a capital na região central do Brasil já vinha sendo debatida desde o século XIX. Porém, só no governo de Juscelino foi aprovado no Congresso em 1956 e foi planejada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Um ponto negativo do desenvolvimento industrial foi o êxodo rural, da migração de nordestinos e nortistas para o sudeste, sendo esse crescimento desordenado, ocasionando o crescimento de miséria, desemprego, redução de salário, insatisfação social da população mais pobre da zona rural nordestina. Em 1954, foi criada a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, a SAP, sendo legalmente construído em 1955, organizado pelos trabalhadores do campo em busca de garantir acesso à terra e trabalho e melhores condições de vida. O governo de Juscelino exerceu importante papel político dessa fase nos trabalhadores rurais, os quais foram excluídos e desenvolvidos industrialmente. No âmbito musical, durante o governo de Juscelino, que surgiu a bossa nova, novo estilo musical une samba e jazz. A bossa nova alcançou grande sucesso no Brasil e no território. O próprio Juscelino foi apelidado de presidente bossa nova devido ao seu estilo destemido, moderno e empreendedor. E no futebol, o Brasil conquistou seu primeiro campeonato mundial em 1958, deixando os brasileiros bastante entusiasmados. Bibliografia. Voltamos, né? Também aconteceu, com a construção de Brasília, o governo adquiriu uma dívida enorme com a FMI, né? Em 1959, houve a SUDEM, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Em 1958, o governo brasileiro
negociou o seu primeiro acordo de Fundo Monetário com o FMI, ao qual forneceu ajuda. Porém, em 1957, foi rompido o acordo por não aceitarem as condições exigidas. A ruptura do FMI teve apoio da população descontente com a elevação de custo de vida e as negociações do FMI foram reatadas em 1960, com a visita do presidente norte-americano a Israel e ao Brasil. Ao final do mandato, o presidente JK, os principais efeitos negativos da sua política econômica por uma alta taxa de inflação, o aumento considerável da dívida externa, mas apesar de toda a dificuldade para as metas de Juscelino foram alcançadas quanto ao crescimento econômico do produto interno bruto. O brasileiro cresceu em média 7% ao ano, enquanto que a renda per capita aumentou no ritmo 4 vezes maior que o restante da América Latina. Parte dos gastos públicos favoreceu a sociedade como um todo. Rede de energia, estrada, usina elétrica, Furnas, as Três Marias. O governo Juscelino ficou conhecido como Anos Dourados. Ok. Para aqui. Eu risquei a